Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada no teu coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Bendito é o nosso Deus. Bom, estamos aqui mais uma vez, nos deu o Senhor essa oportunidade de, unidos diante do altar, possamos ouvi-lo, possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Até porque nada passa desapercebido ao Senhor. Nós vemos o Salmo que o Senhor não dorme, que o Senhor não cochila, atento está o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Amém? Portanto, o Senhor está atento à tua vida, à tua necessidade, à tua situação, à tua circunstância. O Senhor está atento ao teu comportamento. E falando de comportamento, é isso que difere o nosso relacionamento diante do Senhor. Comportamento. Se seremos por Ele abençoados ou se seremos por Ele reprimidos. O Senhor nos ama, te ama. E é como a filhos que o Senhor trata conosco. Qual é o pai que não se alegra em seus filhos? E qual é o pai que não repreende os filhos que ama? Há momentos em que os filhos arrancam dos pais sorriso, alegria. Mas pode haver oportunidade em que os filhos são carentes de repreenda, são carentes de serem instruídos, de serem corrigidos e muitas vezes até afligidos por conta do comportamento que andam tendo. Nós, eu, você, a igreja, não somos diferentes. Deus olha para nós e nos vê como filhos, filhos amados. E sempre, sempre, o Senhor não perde a oportunidade de falar comigo, de falar com você, de trazer para nós a clareza de que em nós está o poder de sermos abençoados ou não. Em nós está o poder de herdarmos todas as bênçãos, todas as promessas que o Senhor declarou para nós, que o Senhor nos tem prometido, ou não. Está em mim e em você o poder de escolher, de determinar o caminho que devemos andar, o caminho que vamos andar, se para a direita ou para a esquerda, se vamos continuar caminhando para frente ou se vamos retroceder, se vamos olhar para trás. Esse é um poder que nos deu o Senhor, liberdade para definir, para decidir sempre o que queremos para nós. E o Senhor sempre falando conosco nos traz a lembrança de que da parte dele tem sempre coisas boas, tem sempre coisas tremendas sendo oferecidas para nós, nos esperando. Basta só que o ouçamos e basta só que venhamos a querer e decidir assim o nosso comportamento, o caminho que estamos andando. Deus tremendo, Pai, Abba Pai, Pai amoroso, Pai bondoso. E é dessa maneira que eu gostaria que você, na introdução dessa palavra, tivesse o seu coração voltado para Ele, como Pai, como alguém que não mede esforço para falar com você e para te colocar no caminho em que você há de herdar todas as suas promessas. Amém? Crendo que o Senhor está no meio de nós, crendo que estamos aqui reunidos em seu nome, e ali estou eu no meio dele, segundo a palavra do Senhor, quero te convidar a ficar de pé por um instante. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e, nessa atmosfera espiritual, permitir que você sinta a sua presença, o seu toque.
Porque quando o Senhor nos reúne, Ele tem sempre um propósito para a minha e para a tua vida. Disse o Senhor ao profeta: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, esperança e futuro. Aqui estamos nós, Senhor, nessa noite, agradecidos ao Senhor. Tivemos a oportunidade de louvá-lo, bendizê-lo. Tivemos a oportunidade de orar ao Senhor e clamar para que nenhum impedimento venha, ó Pai, sobre nós, a fim de que nos separe do Senhor nessa noite. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, a fim de que, purificados pelo Senhor, ó Pai, tenhamos graça de Te ouvir, de Te receber, de ter afinado, ó Deus, um relacionamento ímpar com o Senhor. Fica no meio de nós. Continua, Senhor, a falar, continua a ministrar ao nosso coração, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todos sempre. Amém? Podeis sentar, queridos? Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero iniciar trazendo a lembrança de palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Colossos, lá aos Colossenses. Paulo, ele sempre teve a oportunidade de ministrar às igrejas às quais ele, por seu apostolado, ele havia fundado, ele havia iniciado, e havia deixado ali naquele lugar homens e mulheres segundo a palavra, para que fossem testemunhas vivas do poder de transformação, da graça, do amor, da justiça e do juízo de Deus que haverá de vir. Paulo sempre ministrou a nossos irmãos, sempre quando as coisas estavam bem ou quando as coisas iam mal. Paulo não perdia a oportunidade de, ungido pelo Senhor, cheio de poder e graça do Espírito, de ministrar da boca do Senhor aquilo que a igreja precisava, aquilo que a igreja tinha necessidade. Portanto, isso não é diferente para nós. E quando Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: nessa intenção razoável de ensinar e ministrar, de mostrar o caminho, ele revela que, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade. É necessário que eu e você estejamos sempre cheios do conhecimento daquilo que é relevante ao coração do Senhor, ao coração do Deus que nós servimos. Porque o que vemos é que muitas vezes damos atenção às coisas que são banais aos olhos do Senhor, que não tem um mínimo de atenção do Senhor, mas naquilo que é imprescindível, muitas vezes nós negligenciamos. Então Paulo fala: olha, eu oro e tenho orado a fim de que vocês tenham pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é fundamental para mim e para você, para a igreja, a fim de que dia a dia nós venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, a fim de tomarmos posse das bênçãos e nos colocarmos como verdadeiros herdeiros da promessa. Diz aí para o seu irmão: você é herdeiro da promessa, irmão. Diz aí para ele: você é herdeiro da promessa. Você precisa conhecer qual é o caminho que você deve andar, como agradar ao Senhor, como frutificar em boa obra. E Paulo traz essa recomendação ao coração dos nossos irmãos colossenses, como eu tenho compartilhado com os irmãos aqui hoje. É necessário que eu e você venhamos a conhecer plenamente qual é a vontade do Senhor,
para que através de conhecer possamos, de forma inteligente, andar alinhados segundo essa vontade, andar em comunhão com Ele e não contra Ele. Que não venhamos a andar dispersos como ovelha que não tem pastor, como um barco à deriva, sem vela, sem saber para onde está indo, sem saber quem está agradando, sem dosar e sem examinar qual o efeito das obras que estamos produzindo. Oh, papai querido, que nos ensina e que nos mostra o caminho que devemos andar. E uma das coisas que o escritor dos Hebreus registra para mim, para nós, para a igreja, é que conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, nós possamos nos apresentar a Ele de forma racional, de forma ajuizada. Ele diz assim, Hebreus capítulo de número 4, no capítulo 4 do escritor aos Hebreus, versículo 16, ele diz algo que é tremendo. Vamos soltar um pouquinho, 15 e 16, para que haja compreensão plena daquilo que nós queremos trabalhar. Ele diz assim, porque nessa questão de conhecer, nessa questão de se aprofundar no conhecimento de Deus para saber qual é a vontade do Senhor, ele diz assim, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está lembrando, olha, Deus, Jesus tem a capacidade de compreender de forma íntima quais são as minhas fraquezas, quais são as suas fraquezas e quais são as suas limitações. E conhecendo bem essas coisas, conhecendo o nosso interior, Ele tem poder para interceder por nós. Ele tem poder para, quando as coisas não vão bem, chegar e falar conosco, falar ao nosso interior, à nossa alma, a fim de que racionalmente e de forma inteligente possamos tomar postura e direção a qual devemos andar. Ele diz, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado. Jesus passou 33 anos vivendo entre nós, sujeitos às mesmas coisas, às mesmas fraquezas. Jesus, Ele foi um homem experimentado em dores, no sofrimento, segundo Isaías. Um homem de dores, um homem no qual nada víamos nele que pudéssemos desejá-lo. Então era um homem comum, era um homem normal, sujeito às mesmas coisas, às mesmas aflições e fraquezas. Mas ele diz assim, olha, em tudo foi tentado, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A palavra diz que em Jesus não se achou pecado, não se achou dano, não se achou erro, não se achou engano. Mas traz Ele uma verdade para mim e para você agora, é que muda a minha condição de buscar a Deus, de buscar o conhecimento de Deus e de buscar se apresentar a Ele em oração. Ele começa os Colossenses dizendo, oramos sem cessar diante de vós, que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus. Mas como você chegar a Ele? Com segurança firme de que está alinhado com Ele ou não? Vemos aqui Paulo dizendo aos Hebreus, ao escritor dos Hebreus, dizendo assim, porém que, como nós, em tudo foi tentado. Agora vem um
uma situação e condição que é fundamental para mim, que é fundamental para você. Mas sem pecado cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Sabe, irmãos, a Escritura, em muitos pontos da bibliologia, ela se encerra e se inicia fora de ponto, fora de contraponto. O que Paulo está dizendo é que nós temos um sumo sacerdote poderoso que pode interceder por nós, por mim e por você, e que conhece a minha e a tua fraqueza, mas que sem pecado nós devemos se apresentar diante do Senhor. Mas sem pecado cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu preciso conhecer ao Senhor. Eu preciso me apresentar a Ele idôneo. Porque o profeta diz que o meu e o teu pecado fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas orações não são ouvidas. Uma coisa é ser pecador, irmão, todos nós somos pecadores. Outra coisa é viver no pecado, é permanecer no pecado, é o pecado estar ativo em nós. Você compreende isso? Pergunta para o seu irmão, você compreende essas coisas, irmão? Que somos pecadores, mas não podemos viver no pecado? O pecado para nós é um acidente de percurso. Então Paulo diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, sem pecado, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Deus vai olhar e vai dizer: olha, bacana, estou te vendo, estou te ouvindo, e vou trabalhar a teu favor, vou responder a tua oração, porque os meus olhos estão sobre você, eu te vejo, eu te sondo, eu te conheço. Então não adianta você querer se apresentar de mim, a minha presença, de forma irregular, porque eu sei, eu estou vendo. E até quando você vai ficar, né? Até quando você vai ser assim? Até quando você vai querer ter um relacionamento comigo desta maneira? Deus é santo, é santíssimo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é básico, isso é fundamental para mim, isso é fundamental para você, é fundamental para a igreja. Que quando nos apresentemos ao Senhor, nos apresentemos sem pecado, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Você percebe que até mesmo estarmos limpos e sãos não é requisito de sermos ajudados de pronto, de sermos socorridos na hora. O Senhor ouve, o Senhor te conhece e te sonda e sabe os desdobramentos que dará a sua ação sobre a tua petição, sobre aquilo que você pede. Por isso Ele sonda. Se o coração do Senhor for momento adequado, tempo oportuno, vai te abençoar. Mas se nos apresentarmos de forma irregular, nem ouvir Ele nos ouve. É triste, irmãos, te falar isso, mas é verdade. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu estou falando de viver no pecado. Eu estou falando de estar fundamentado, alicerçado no pecado. E achar que temos um relacionamento com Deus. Paulo continua instruindo a igreja em todas as suas cartas. E o escritor dos Hebreus não é diferente. Ele traz essa verdade para nós.
Ele diz no capítulo 6 assim: é necessário que através do conhecimento do Senhor, da sua vontade, venhamos agora na altura, né? Na altura dos tempos, a viver agora fora dos rudimentos básicos da fé. Já não é tempo mais de viver alicerçado, prestando atenção nas coisas básicas da fé. É necessário crescer, amadurecer, conhecer as profundidades do Senhor. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, versículo 1, prossigamos até a perfeição. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E tudo isso o Senhor fala para mim, o Senhor fala para você, olhando para mim e olhando para você, como a filho amado, como a filhos, como um filho que precisa estar ajustado, precisa estar pronto, preparado, porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e toda a sua herança está proposta para você. Você vai assumir isso, você vai tomar posse disso, e precisa estar pronto, preparado, para saber manejar essas coisas. Você compreende? Imagina um homem que tem bens, recheado de bens, e não preparou os seus filhos. Para quem ele vai deixar? Nós vemos grandes homens, abastados, deixando suas heranças aos seus filhos, não preparados, e que em pouco tempo dilapidam e acabam com uma vida de luta e de trabalho, por não terem sido preparados para aquilo. O Senhor tem uma herança nos céus para você. Diz isso para o seu irmão: o Senhor tem uma herança nos céus para você, irmão. Você é co-herdeiro de Cristo, aleluia. E o Senhor aqui está preparando você, está preparando você. Oramos, diz Paulo, para que vocês cresçam no conhecimento inteligente e racional do Senhor, e possam tomar a liberdade de escolha que Deus deu a você, para escolher um bom caminho. Ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, das obras mortas da fé em Deus. Nós aceitamos a Cristo, recebemos o Evangelho, entendemos o amor de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus na nossa vida, em prol de que o sacrifício dele na cruz substituiu o meu. Racionalmente nós aceitamos isso. Nós racionalmente proclamamos isso: Jesus, obrigado por ter morrido e derramado o seu sangue no meu lugar. Aquela cruz era para mim, mas o Senhor se prontificou a ir lá, pagar o preço do meu pecado, morrer a minha morte para que eu possa viver. Então ele diz: essas coisas básicas da fé já não podem mais estar tendo necessidade de ser inculcada de novo, falada de novo. Você já sabe, você já experimentou isso. Agora temos que crescer. Não é tempo mais de leite espiritual, é tempo de feijoada, é tempo de alimento sólido. Não é tempo mais de falar de salvação. Doutrina de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é básico da fé. Já não cabe mais a mim e a você. Está sendo bombardeado com essas verdades básicas.
Oramos para que cresçamos, para que vocês cresçam no conhecimento inteligente do Senhor. Paulo fala lá aos Colossenses, nossos irmãos. E diz assim, conhecendo essas coisas, para que a gente possa se apresentar diante dele, conviver com ele num relacionamento íntimo e crescente, progressivo. E tudo isso de forma inteligente, vendo que o Senhor não aceita pecado, que isso cria barreira entre nós. Então agora, sem pecado, me apresento e o Senhor vai me socorrer no tempo oportuno, vai revelar no tempo oportuno, vai me mostrar no tempo oportuno, vai me dar vitória no tempo oportuno. Mas posso eu esperar essas coisas estando preso, arraigado, vivendo normalmente no pecado? Isso não é inteligente, isso não é racional, isso é louco. Porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. Diz ainda o escritor dos Hebreus, porque é impossível que alguém que já recebeu essas verdades básicas, que já se arrependeu dos seus pecados, e que conhece ao Senhor, o que é básico, do básico, e agora decide viver de forma contrária, decide abraçar o pecado e permanecer nele, achando que esse relacionamento pode ser assim, levado, empurrando com a barriga. Diz assim o Senhor, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, oh Senhor, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram, e deram as costas, e voltaram a permanecer firmes, arraigados no pecado, sem constrangimento, na hipocrisia de um relacionamento com Deus. Sejam outra vez renovados para arrependimento, porque assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, e o expõem ao vitupério. Você percebe que o relacionamento com Deus é sério, não é brincadeira. Você se relaciona e tem liberdade de se relacionar de forma íntima com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, com aquele que dá a vida, com o mantenedor da vida, com aquele que a dá e com aquele que a tira, com aquele que exalta e com aquele que abate. Então não é um relacionamento baseado na brincadeira. Se eu já fui alcançado pelas verdades básicas, agora eu preciso andar em novidade de vida, crescendo, amadurecendo. Aleluia. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que a lavram, e recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Você se lembra que nesse relacionamento, no final dos tempos, Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá buscar você, Jesus virá buscar a nós, ao som da trombeta. Jesus virá, e diz a palavra que Ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E muitos dirão: Senhor, naquele dia, em Teu nome, eu fiz tantas coisas, expulsei demônios, preguei no púlpito, ensinei na escola bíblica, cantei, louvei, adorei. Mas o Senhor dirá: nunca te conheci. Você percebe isso?
Percebe que o Senhor busca trazer essa verdade à tona, a fim de que o nosso relacionamento seja aprimorado, aperfeiçoado e seja colocado em uma posição de real fidelidade e intimidade. Porque a vontade do Senhor é que nenhuma alma se perca. Diz isso aí para o seu irmão. O Senhor deseja que nenhuma alma se perca, irmão, inclusive a sua. Nenhuma alma se perca. É como a filhos que o Senhor fala. É como a filhos que o Senhor opera em cada um de nós. Ele me toma pela mão. Ele te toma pela mão para te conduzir, para que você vá bem, para que você te conduza bem. O desejo do Senhor é abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua história, abençoar a sua posteridade, os seus sonhos, os seus planos. O Senhor quer penetrar no teu coração, sondá-lo e ver o que é mais importante de você e dar a você, conceder a você aquilo que está no teu coração. Mas é necessário, aleluia, entregar a nossa vida a Ele de verdade. É necessário adorarmos, regozijarmos nele, nesse relacionamento tão bom que Ele nos oferece, tão glorioso que Ele nos oferece. Você foi chamado, está sendo convidado para andar ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Senhor quer a tua companhia, estar lado a lado com você. Aquele que pode todas as coisas, aquele que tem domínio e poder sobre tudo e sobre todos. Aquele que, se você estiver alinhado com Ele, tudo que você pedir, Ele te conceda. Se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, relacionamento, tudo que você pedir, te será feito, te será concedido. Oh glória! Você entende então? Você entende então qual é a preocupação, qual é a necessidade de nos trazer a esse lugar e de falar conosco desta maneira? Mas de vós, amados, diz o escritor, mas de vós, olha, presta atenção, esperamos coisas assim, melhores, e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, da caridade para com o seu nome, a fim de que tudo aquilo que você tem feito e tem mostrado, o Senhor vê sim o que você tem feito, a sua disposição, o seu caminhar, mas o que Ele quer é te trazer mais perto. Você ainda está longe, vem cá, filha, vem aqui, pertinho, juntinho. Eu sei o que você tem feito, qual é a sua disposição, mas ainda precisa melhorar. Tem espaço para melhorar. Você precisa me conhecer mais. Você precisa estar mais alinhado comigo, estar mais perceptível comigo. Sabe aquele relacionamento que existe sem palavras, que você olha assim, você já entende? É, Cidinha? É assim. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, a gente olha e já entende, já sabe. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Sabe, irmãos, depois de uma conversa, agora Jesus sendo afrontado, cuspido, maltratado, esbofeteado, esperando o raiar do dia, já sofrendo os danos de ter sido preso e de estar na mão dos homens. Agora Pedro, de longe, observa tudo aquilo. Pedro agora você é um deles. Não sou. Não, você é um deles sim. Não, nunca vi esse homem.
Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, de longe. Pedro tinha dito: Senhor, até morrer contigo, se necessário for. Pedro. Sabe, irmãos, relacionamento que Pedro olhou para o Senhor, para Jesus e leu tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele, e ele chorou, porque bateu lá no fundo. Como se Jesus estivesse falando: não falei para você, rapaz, que você ia me negar? Não falei para você que você não estava pronto? Não falei para você que você precisa crescer mais? E olha, quando você se converter, mais à frente ele diz: quando você se converter, cuida das minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. É isso que traz o Senhor para mim hoje e para você hoje, a chamar a nossa atenção para que venhamos a crescer no conhecimento dEle, a fim de que experimentemos a toda boa e perfeita vontade do Senhor para nós, a fim de sermos socorridos num tempo oportuno, num relacionamento íntimo e amplo, profundo, glorioso. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com que o seu nome você tem mostrado, enquanto revistes aos santos e ainda serves. Deus tem poder para abençoar você, as obras e tudo que você tem feito. Nenhum trabalho seu realizado em prol do Senhor ficará sem pagamento, sem recompensa. Disse o Senhor: eis que cedo venho, e na minha mão está meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Palavras do Senhor. E diz assim: mas desejando que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Sabe esse sentimento de não ficar preso mais nas coisas básicas da fé? Você já sabe que Deus te ama. Você já sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, que está pago. Você já sabe que é necessário andar em novidade de vida, que abandonar o pecado é necessário, é fundamental. Não há como entrar nos céus levando a bagagem do pecado. Mas é necessário perseverarmos nesse tempo, negligenciando e dizendo não para o pecado a cada momento em que ele se apresenta. Não podemos abraçar o pecado e andar nele como se tudo fosse natural, normal. Mas desejais a cada um de vós que mostre o mesmo cuidado até o fim, para que completa a certeza da vossa esperança, para que quando você chegar lá, face a face com o Senhor, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará ao Senhor. 2 de Coríntios 5:10, se não me falha a memória. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para que jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou Abraão a promessa. Com paciência, irmão, perseverando, crescendo no Senhor, eu e você alcançaremos a nossa promessa de estar com o Senhor, não só agora, neste tempo, sendo abençoado aqui, mas para todo sempre, possuidores da promessa, herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Amém? Pergunta para o teu irmão: você quer mesmo ir para o céu? Quer ir para o céu, irmão? Ou é mais ou menos? Eu não sei se quero.
O céu é oferecido a todos, sem distinção, a todo aquele que crê. Mas para entrar lá precisa desejá-lo, precisa ser fiel a Ele, precisa buscá-lo, deixar as coisas básicas de lado e crescer, amadurecer no conhecimento de Deus, no relacionamento para com Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais vemos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é tremendo, o quanto nós somos pequenos e falhos. Isso nos aproxima dEle. Mas quando achamos que está tudo bem já, o nosso relacionamento é paralisado. E ai de nós, se esse dia nos alcançar assim. Ai de nós. Portanto, a recomendação é: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, ainda que seja falado, refalado, falado de novo, chamado a atenção de novo, como a filhos. Filho, olha a má confiança, olha aí os seus relacionamentos, com quem você está andando. E a gente não cansa de falar isso para os nossos filhos. Presta atenção. E Deus é assim: olha o caminho que você está andando, presta atenção, porque o tempo está terminando, o nosso tempo está acabando. Então não seja como aqueles que precisam receber uma necessidade de se arrepender de novo, porque uma vez que você já sabe, não tem como você se arrepender mais. Você já sabe. O problema da verdade é esse: ou você a abraça, ou você vira as costas para ela. E agora é que eu sei. E agora que você sabe. A escolha é sua, a escolha é nossa. Vou andar alinhado com Deus, ou ainda vou permanecer no pecado? Vou continuar brincando nesse relacionamento, ora sim, ora não. Quando Jesus fala à igreja, por revelação no Apocalipse, Ele diz: olha, quem dera você fosse frio, quem dera você estivesse no pecado, abraçado, enraizado no pecado, porque talvez em algum momento ou alguma fração de segundo você talvez vivesse algum tipo de benefício, se é que há. Ou quem dera você fosse quente, perfeito, alinhado, tudo que você botar a mão prospera, Deus age pela tua vida. Você ora, as pessoas são alcançadas, curadas, libertas. Você pede, Deus concede, porque a palavra dele está em você e você está nele. Mas porque você não é frio e porque você não é quente, dá vontade de eu me dar náusea, dá vontade de vomitar você da minha boca. Palavras do Senhor. Então, irmão, é tempo de lançarmos fora os rudimentos básicos da fé. Você já sabe, já o conhece, já sabe quem Ele é, já sabe o que Ele fez por você, e já sabe quais são as propostas. Agora levanta-te, olha para frente, olha para o alto, autor e consumador da sua fé. Prossiga em novidade de vida, frutificando em 30, 60 e 100 por um. É o que o Senhor espera de nós. Ele sabe sim o que você tem feito, isso está contabilizado. Mas se o Senhor me disse que se eu fizer tudo o que é dado para mim, eu sou inútil. Se você fizer tudo o que é mandado, você é inútil. O Senhor espera mais. Lembra quando Ele diz assim: se te chamarem para
andar contigo 1 milha, vai com ele 2. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. O Senhor espera sempre mais de mim, sempre mais de você, porque a palavra que Ele implanta em nós são palavras que produzem frutos, são palavras que alimentam, são palavras que transbordam e alcançam os outros. Você é um multiplicador, você é uma árvore a frutificar, precisa crescer, amadurecer e dar muitos frutos. Essa é a proposta para nós. Por isso, como a filhos o Senhor nos chama, como a filhos o Senhor fala. E eu quero te convidar a ficar de pé em sua presença e dizer: Senhor, olha, eis-me aqui. Eis-me aqui. Revela-te para mim, Senhor. Sabe, se você quiser, Ele diz assim: clama-me, clama-me, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor vai te falar, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te conduzir. A intimidade com o Espírito vai te trazer discernimento, alegria, e de saber o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer. Viver em Cristo, viver em novidade de vida, esta é a proposta para nós hoje. Feche os seus olhos. Se você deseja estar e deseja dar uma guinada, uma transformação na sua vida, no relacionamento com Deus, deixando as coisas básicas e simples que você já sabe, crescendo e caminhando na fé, prosseguindo e caminhando, prosseguindo, frutificando. Pai, Jesus, estamos aqui, e a Tua palavra é, ó Pai, de encontro ao nosso coração. Sabemos que muito já se passa o tempo, e que já éramos a estar crescidos e amadurecidos na fé, produzindo os frutos que Tu desejas, abençoando aqueles que estão à nossa volta, sendo canal de bênçãos, ó Deus, sendo vasos a transbordar da Tua glória, do Teu poder, da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós queremos sim, desejamos sim, a estarmos alinhados com o Senhor, a conhecer o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Que o meu coração esteja voltado, que o nosso coração esteja voltado a Ti, Senhor, a Ti só. Que venhamos a conhecê-lo em toda a Tua extensão, em toda a Tua intimidade. Fala conosco, Senhor. Que sejamos íntimos do Teu Espírito, que o Teu Espírito tenha prazer em habitar em nós, em operar em nós. Que o Teu Espírito, ó Pai, ache um lugar, uma morada, em que Ele tenha prazer de estar. Que sejamos santificados, que vivamos, ó Deus, em santidade em Tua presença, negligenciando, ó Pai, a prática do pecado, abandonando o pecado, repudiando o pecado. Senhor, santidade em santificação é o que queremos andar, é o que queremos e o que buscamos. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Toma a minha, toma a nossa vida, Senhor, no Teu altar, como uma oferta viva, como uma oferta ao Pai de corações quebrantados, de espíritos contritos em Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Jesus, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos. Fica conosco, dai-nos graça, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos realizar. Por isso, como filhos obedientes, ouvimos a Tua voz e recebemos a Tua palavra. Restaura-nos, purifica-nos e seremos mais alvos do que a neve. Seremos homens e mulheres, jovens e crianças segundo o Teu coração. Gratos a Ti oramos no nome de Jesus, porque o Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai.
na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo, que seja conosco não só agora, mas para todos sempre. Que agrade ao Senhor a inclinar o seu rosto para nós e nos conceder da Tua paz. Que o seu rosto sobre nós, ó Pai, tende misericórdia de nós. Graças rendemos a Ti, no nome de Jesus. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha uma semana abençoada. Amém? Alinhada com o coração de Deus. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, a transbordar da sua glória. Que as coisas básicas da fé arda no teu coração, fazendo com que você deseje cada vez mais o conhecer ao Senhor, entrar na intimidade com Ele. O Senhor tem coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe, que você ainda não conhece, e o Senhor quer te revelar, o Senhor quer te trazer para perto, o Senhor quer ter você junto, como a filho. Ele te chama, vem, anda comigo lado a lado. Você vai descobrir coisas tremendas, coisas maravilhosas. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha uma semana abençoada. Que a graça do Senhor seja abundante sobre ti. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Amém? Louvado seja o Senhor. Na quarta-feira, vamos estar aqui reunidos em prol da família, orando pela tua casa, orando por cada um dos seus. Amém? Tem muitos aí viajando, tem muitos aí em curso de viagem. Deus olha por nós, Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos. Amém? Que você possa ser em paz e que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus.